Sejam muito bem-vindos ao videocast da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Nós estamos no mês do Agosto Dourado, é o mês do aleitamento materno. E nesse mês nós vamos, toda a primeira semana de agosto, nós temos alguns eventos mundialmente com temas variados. E esse ano o tema escolhido para 2025 foi Criando Sistemas de Apoio Sustentáveis, que seria um chamado à ação para fortalecer os pilares que sustentam a amamentação, com informação confiável, acolhimento qualificado e trabalho em equipe. Para isso, nós convidamos 3 pessoas muito queridas, né? Cada um na sua área. A doutora Juliana, que é mastologista e obstetra, a doutora Cristina, que é fonoaudióloga, e a doutora Nina, que é pediatra. Então, a ideia é nós estarmos aqui discutindo sobre os temas mais comuns dentro do aleitamento materno, cada um com a sua visão, cada um com a sua experiência. Lembrando que a equipe multidisciplinar é o fator que faz com que a gente tenha sucesso na amamentação, porque nós temos todos uma dependendo da outra. Aqui seria de mim, obstetra, sem a pediatra, o que seria da pediatra sem a fono, em alguns casos, o que seria do pediatra e do fono, às vezes sem um mastologista, de repente, diante de algumas patologias mamárias que a gente acaba tendo dificuldade. Então, eu vou pedir para vocês se apresentarem. Primeiro a Juliana. Eu sou Juliana Lima, sou médica mastologista, sou ginecologista e obstetra também. Eu faço parte da comissão de aleitamento materno aqui da Sociedade da Regional São Paulo, junto com a Maica. E é um prazer estar aqui hoje para a gente discutir alguns casos que são extremamente, assim, rotineiros e que informação a gente sabe que faz toda a diferença. Agora eu gostaria que você se apresentasse, Nina, para a gente, por favor. Eu sou a doutora Nina, eu sou pediatra da Casa Curumim e tenho trabalhado há muitos anos com aleitamento materno, principalmente com as dificuldades de aleitamento materno, e também sou uma das cofundadoras do Instituto ERI, que trabalha com... Nós fazemos cursos de formação... nós fazemos cursos para profissionais de saúde na área da amamentação. E Cris, você pode se apresentar também? Eu sou Cris, sou fonoaudióloga, né, com formação na área materno-infantil. Atuo em UTI neonatal, atualmente no Hospital das Clínicas. Sou consultora internacional em lactação e BCLC, consultora também da Casa Curumim, né, e estou sempre, né, dentro de todas as instituições que eu trabalho, apoiando a amamentação, trabalhando na questão de proteção também, de cursos e ajudando profissionais e famílias. Bom, é um prazer imenso estar com vocês. E a gente vai falar, então, o primeiro tema que a gente vai falar vai ser sobre hipogalactia, né? Que seria a baixa produção para os leigos, baixa produção de leite ou a sensação da baixa produção. Muitas vezes, quando a paciente chega para a gente, ela fala, meu leite não é suficiente, eu tenho pouco leite. E daí a gente se depara, de fato é uma baixa produção? Ou como que a gente avalia isso? Se aquilo é realmente uma baixa produção ou é só uma sensação que a paciente tem? Então, você poderia falar para a gente um pouquinho, Juliana, sobre o que é uma hipogalactia real? O que de fato é uma baixa produção? Então, isso que a Maica falou, é bem comum essa confusão, né, que acontece. A hipogalactia real e aquela sensação da mulher de não estar produzindo leite, né? E é muito comum isso no comecinho ali do puerpério, que é aquela fase que a mulher ganha o bebê e ela fica um pouco confusa, né? Principalmente pós-parto cesárea, ela não tem aquela sensação, meu leite não tá vindo, eu não tenho leite, eu não vou conseguir. E a hipogalactia real que a gente fala é que acontece essa baixa produção mesmo. Então, assim, existem alguns fatores que podem estar interferindo nisso. E alguns, por exemplo, a gente sempre avalia isso numa consulta de pré-natal, idealmente, né, que deve ser realizada. Avaliar se a mãe fez alguma cirurgia na mama, se ela colocou prótese de silicone, ou se ela fez a redução, né, que a gente chama de mamoplastia redutora. São alguns fatores mecânicos também que podem interferir nisso. Algumas doenças maternas também
obesidade, diabetes, hipotireoidismo, algumas doenças elas influenciam nessa produção de leite. Então, a gente precisa identificar realmente se é uma baixa produção, se ela está realmente produzindo a menos, né, do que ela deveria produzir, ou se ela só tem essa sensação de que, né, tá tudo começando, se, eu não vou conseguir, que vem aquela insegurança, o medo, a sensação de não estar produzindo. Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é se tem algo atrás ali, né, se ela está produzindo menos, ou se é só aquela sensação dela. Uma das coisas que a gente costuma falar que dá para perceber essa diferença clinicamente é em relação ao bebê, né? Se o ganho de peso está adequado, se está suficiente, se a fraldinha está ali molhada de uma forma adequada, né? Se as fezes estão de uma maneira mais adequada. Então, a gente consegue perceber essa diferença, né? Então, dá para identificar se é real ou se é só uma sensação da mãe de que não vai conseguir. E daí normalmente as pacientes elas ficam ansiosas porque elas não sabem o quanto que sai de leite da mama, né? E muitas vezes elas gostam de usar bombinha para ver o quanto sai, para ver o quanto... E isso é eu falo que eu, como mastologista, quando as pacientes chegam para mim, eu tiro a bomba de todo mundo, né? Então, até para evitar esse tipo de angústia. E, de repente, a melhor forma da gente avaliar se tem uma hipogalactia ou não é através da fralda do bebê. Então, doutora Nina, eu gostaria de saber o que é esperado, quanto de xixi que esse bebê tem que fazer, quanto de cocô que esse bebê tem que fazer por dia para a gente falar, tá adequado. Ok. Eu achei muito interessante, Juliana, quando você falou, porque quando você trabalha com a amamentação, existe uma tendência a achar que a hipogalactia não existe, né? Que é algo que toda mulher produz o volume de leite que é necessário. E, na verdade, nós sabemos, como você trouxe, que existem situações clínicas que podem, sim, gerar uma baixa produção de leite. No entanto, a gente sabe que a maior parte da hipogalactia secundária, que é essa que não tem uma causa primária, ela é causada por um manejo inadequado da amamentação. Então, assim, a gente recebe muitas pessoas lá na Casa Curumim que estão produzindo pouco leite e realmente estão produzindo pouco leite. Aí você vai ver na história daquela mulher, ela teve um aumento de mama bem adequado na gestação, ela não tem nenhum problema de saúde, ela teve uma pojadura, que é a descida do leite, muito boa, e aí em algum momento a produção foi caindo. Aí a pergunta que a gente precisa fazer, o que aconteceu? O que aconteceu nesse período de uma mulher que tem tudo para produzir um volume de leite adequado para o filho dela, que agora está produzindo menos leite? Aí você começa a perceber, por exemplo, recomendações de amamentar por horário, recomendações de amamentar num peito só, e aí a outra mama fica sem ser estimulada, e nós sabemos que a mama tem um controle local de produção de leite, se ela não é estimulada, não vai produzir leite. A gente começa a ver, por exemplo, introdução de chupeta, que aí o bebê suga menos a mama, e quando vai para a mama, vai com a mamada menos eficiente, vai com a boca pior. Então, você começa a entender que chega com 4, 6, 8 semanas, uma mulher que tem baixa produção de leite, que tem uma longa história aí que levou a esse quadro. Né? Então, e eu vou dizer para vocês, isso é o que chega para nós, porque a grande maioria das pessoas, eu vou entrar no xixi que você perguntou, das famílias, o bebê está ganhando pouco peso, ela vai utilizar a fórmula, sem fazer essa pergunta, por quê? O porquê que aconteceu aquilo e tentar resolver a causa. Né? Então, a gente sabe que um bebê está bem alimentado, porque tem isso também, aquela percepção que a mulher tem, estou produzindo leite, não estou produzindo leite, porque ela não consegue ver o volume que sai. No entanto, assim, nós temos alguns sinais subjetivos e os sinais objetivos. O sinal objetivo, que vocês duas já falaram, é o volume de xixi, porque o que sai depende do que entra. Então, se um bebê faz 6 fraldas cheias de xixi por dia, não aquela que tem que ficar procurando aquela fralda boa de xixi, nós podemos dizer que ele está recebendo o volume de leite que ele precisa. Um outro ponto, por exemplo, é a satisfação do bebê pós-mamada, o ritmo do bebê, quer dizer, o bebê que está satisfeito, que está bem. Então, também é um sinal de que ele está bem alimentado. Tem situações, por exemplo, quando um bebê às vezes chora um pouco mais. Os bebês choram. Hoje em dia parece que o choro é algo
que não é esperado. Mas os bebês choram, porque é a forma como eles se comunicam, algum desconforto. Mas muitas pessoas entendem que o choro é porque está com fome. E é claro, gente, que a gente nunca sabe. Mas eu falo para as mães, um bebê chorou, eu não sei bem o que é, não é uma fralda, não é alguma coisa que resolveu ali naqueles minutos, eu coloco no peito. Se ele mamar, era fome. Se não mamar, não era fome. Então, assim, muitas mães têm uma expectativa de que o bebê tenha um ritmo de choro ou de mamada que é assim, não é adequado, é irreal. E quando ele não segue esse ritmo, ela acha, então, que está produzindo pouco leite. Também é um grande risco, porque se ela não tiver orientação adequada, ela vai utilizar a fórmula. E aí, a gente já conhece essa bola de neve, né? Porque na hora que vai introduzindo a fórmula, a mama é menos estimulada, e daí a gente vai indo para a fórmula, para a fórmula, para a fórmula, e vai deixando... Realmente, o bebê... Isso é uma coisa que eu queria ver com você, Cris. A biomecânica, né, da sucção que a gente estava falando. Quando entra com a mamadeira, quando entra com a chupeta, né, a confusão de bicos, que a gente chama... Então, explica um pouco para a gente como que é a biomecânica da sucção do bebê que mama no peito, né? Que a linguinha tem uma posição. Uhum. Quando vai para a mamadeira, vai para a chupeta, muda a biomecânica. Então, na hora que ele volta para o peito, às vezes ele não consegue voltar para o peito porque ele desaprendeu. Então, explica um pouquinho para a gente entender o que é essa confusão de bico que o pessoal sempre fala. Tá. Não é tão simples, né? Porque é um tema bem complexo, mas, teoricamente, o bebê, a amamentação, ela é um processo. Então, o bebê não nasce sabendo extrair leite de forma eficiente, né? Ele vai melhorando essa função. Então, é isso que a gente também precisa entender, que, né, assim que o bebê nasce, a gente não pode fazer uma avaliação de mamada como numa mamada daqui uma semana. Vão ser olhares diferentes, tá? Então, para o bebê extrair leite do peito, ele tem um movimento muito complexo, né? Então, ele tem os reflexos, né, que ele precisa para poder abocanhar. Então, a gente espera que o bebê, quando tocado na boca, né, ele tenha abertura de boca, que essa língua se projete, que essa língua canule, e aí a gente vai ter um sistema de vácuo. Então, a língua e o lábio, junto com as bochechas, eles vão fazer a extração do leite, que a gente não chama de sucção, né? Não é uma sucção. Sucção seria sugar um canudo, né? É diferente esse movimento, tá? É um movimento bem complexo. E que eles vão aprimorando conforme vão tendo a experiência de mamar, tá? No peito, o bebê extrai o leite, faz uma pausa na sucção e já deglute, né? É fisiológico, o bebê nasceu para mamar no peito, tá? Quando você expõe o bebê a um bico artificial, ele vai ter um outro ponto de estímulo. Então, o bico artificial, ele toca o palato, né? O bebê não precisa fazer esse movimento para iniciar. Então, no peito, ele tem que esticar a auréola, né? Então, a auréola vai tocar na cavidade oral e ele vai manter esse reflexo de extrair o leite. Na mamadeira, não. O cuidador vai encostar o bico lá dentro da boca, então ele já vai ter outro ponto de estímulo para iniciar a sucção. E a gente tem um movimento mais de ponta de língua, né? Não tem mais esse movimento de ponta, dorso e final de língua, né, que acontece na amamentação. E isso, né, pode sim causar confusão de bicos. E em torno de 70%, 80% dos bebês fazem essa confusão. E a gente não tem só a confusão de bico, a gente vai ter uma confusão de fluxo, né, que é muito diferente. E com o bico artificial, na alimentação artificial, o bebê, ele faz mais esse movimento de realmente sugar o amassamento, ele acumula leite na boca para depois deglutir. Então, fica muito difícil para ele instalar um padrão, né, que seria adequado na mama quando ele é exposto a essas duas opções. Então, geralmente, os bebês tendem a preferir o bico artificial. Então, é um dos maiores riscos de desmame a introdução da fórmula, né, no bico artificial precocemente. Quanto mais precoce, maior o risco. Tá. Daí um outro ponto que às vezes a gente vê, quando a gente, falo que todo mundo fala meu bebê tá com freio, né, tem o freio de língua, tem que cortar o freio, e às vezes eu como mastologista, né, às vezes elas chegam para mim com um problema na mama,
eu vou avaliar a mamada e às vezes você vê um estalido. Então, é comum, às vezes, daí, eu como mastologista, que não tenho nada a ver com a fono, imagino que aquele estalido não era para estar acontecendo. Talvez fosse uma cirurgia realizada sem a necessidade. Então, o que eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho? Como é feita essa avaliação? Explica para a gente sobre a questão de que não significa que tem um frênulo, significa que tem necessidade de ser cirúrgico e de quando a gente desconfia de que aquilo precisa de alguma intervenção, né? Porque daí a gente falou um pouquinho de hipogalactia e, de repente, o frênulo é um ponto. A gente falou das causas maternas, mas a gente vai ter também as causas do bebê, que daí entra o frênulo, é uma das coisas que a gente tem que investigar também, né? Porque o bebê com o frênulo curto, ele acaba não conseguindo extrair adequadamente o leite, né? Então, explica um pouco para a gente como que vocês fazem essa avaliação e o manejo, como é feito. Tá ótimo. Bom, o frênulo lingual, ele deveria fazer parte da avaliação física do bebê, né? Então, hoje a gente tem uma lei, né, que obriga as maternidades a avaliarem o freio, né? Na nossa rotina, a gente usa o Bristol, que é o que o Ministério da Saúde recomenda como um teste de triagem, né? Sendo um teste de triagem que seja factível, que seja viável em todas as maternidades por profissionais capacitados, tá? Isso depende muito, né, voltando lá da avaliação de mamada, quando esse freio vai ser avaliado. Ele foi avaliado logo no pós-parto, né? Então, ele foi avaliado com 3 dias, com 1 semana, né? Então, a gente sempre prioriza que essa avaliação ela seja contínua dentro da maternidade, que eu não avalie só logo após o parto, ou só no primeiro dia de vida, no segundo, que comumente os bebês permanecem internados, né? O que a gente vai avaliar? A gente vai avaliar a aparência da ponta da língua, onde a fixação inferior, né, está, o quanto que essa língua eleva, o quanto que essa língua se projeta. Se eu tenho uma alteração estrutural, não necessariamente isso vai impactar nas funções do bebê, que é, primeiramente, amamentação, respiração, alimentação, fala. Por quê? Porque eu tenho uma variável, eu tenho vários modelos de mama, né? Então, tem mama, né, super flexível, com a auréola extremamente macia, mamilos protrusos, reflexo de ejeção super, né, forte, que vai facilitar a extração do leite, né? Mas aí eu tenho aquelas areolas que são mais rígidas, né? Aqueles mamilos que são mais curtos, aquela mulher que tem uma produção que é só para um bebê, que não tem excedente, e aí eu posso ter um pouquinho mais de dificuldade, eu posso ter um bebê que é prematuro, né? Eu posso ter um bebê pós-termo que tem mais dificuldade também para mamar, que é um pouquinho mais lentificado. Então, a avaliação ela tem que ser feita de forma individual, né? Então, não é porque na escala de Bristol a gente, né, pontua de 0 a 8. Então, quanto menos a pontuação a gente considera alterado até 5 e duvidoso, né, 6, duvidoso 5 e 6. Não necessariamente um bebê que venha com frênulo alterado, né, tem um Bristol de 4, a gente vai indicar cirurgia logo ao nascer ou na maternidade. Eu costumo orientar as famílias, quando abordo no pré-natal, que se o bebê, né, nascer com o freio alterado, que a gente primeiro estabeleça a amamentação para depois conversar, né, com uma equipe, com os profissionais, sobre a necessidade. E quem decide, né, nós profissionais, a gente vai sugerir, né, a cirurgia, mas muitas vezes a família que vai, né, mesmo que eu como profissional digo, tá tudo bem com a amamentação, se o bebê está conseguindo extrair leite, né, a amamentação está indo bem, mas os pais se preocupam muito com as funções futuras, então com a fala principalmente, né, então, não, mas eu já tive dificuldade para falar, eu prefiro fazer agora. A gente vai orientar, vai encaminhar, né? A gente tem que respeitar as decisões da família, mas acho que principalmente a gente tem que ter a responsabilidade de não indicar quando não tem necessidade, que é o que, né, infelizmente acontece agora de diversas indicações, né, sem menor fundamento, assim, sem indicação clínica mesmo, né? Você olha o freio, você fala, é um Bristol normal, um freio, uma amamentação que está indo bem, mas que acabou fazendo uma cirurgia de forma desnecessária.
E o acompanhamento, né, no pós também, acho que isso é extremamente importante, né? Continuar acompanhando se tiver necessidade da frenotomia, para a gente avaliar se a função realmente melhorou, né? Cris, me permite complementar, Claro, Cris? com certeza. Ou então uma situação que eu vejo muito é a criança não está mamando bem, tem um freio que está ali um pouco alterado. E ela está com vários problemas de amamentação. Então, em vez de resolver os problemas de amamentação e ver o que tem a ver com o frênulo ou não, simplesmente já chega de cara e fala, é o frênulo, é o freio da língua, então vai lá, corta o freio da língua e não melhora, porque não era o freio da língua. Muito importante. Isso acontece muito, né? É um bebê que está sendo complementado e às vezes o profissional nem sabe, então ele está tomando uma madeira à noite, né? Então, não que, ok, se ele precisar de uma complementação, mas esse dado é muito importante para eu avaliar, né? Então, muito provavelmente, na baixa produção ou a lesão mamilar não é por conta do freio que é um pouco alterado, né? Não estamos falando daquele, né, Bristol 1, 2 e 3, que a gente sabe que, né, muito provavelmente vai precisar da cirurgia. Mas é isso, né, acho que o que a gente precisa mais passar a informação é de que tem que procurar profissionais que sejam habilitados, que tenham experiência, né? E que sejam confiáveis, né? De que vão fazer a indicação e que vão fazer um acompanhamento de qualidade. É que às vezes é só um ajuste no posicionamento, Quase né? sempre. Então, assim, às vezes eu falo, às vezes o paciente, sei lá, um bico um pouco mais plano. De repente, o bebê não consegue abocanhar, vai fazer fissura, por quê? Porque ele não está na posição melhor, que de repente seria sentadinho, de repente seria numa posição invertida. Então, às vezes, são coisas... É isso. Às vezes, a gente tem a fissura porque tem posições melhores para aquele bebê mamar, né? Isso. Então, eu acho que a gente... E por isso que é importante, eu acho que a questão da multidisciplinaridade mesmo. Porque no pré-natal... Eu sempre, a bandeira que eu levanto dentro da sociedade da mastologia é sobre o pré-natal da amamentação. O quanto é importante, né, nós, como obstetras, pegarmos uma consulta de pré-natal, e eu sempre falo, e não precisa ser o ginecologista ou obstetra obrigatoriamente. Né? De repente, ele não tem, né, não tem experiência com amamentação, então eu sempre coloco, alguém tem que avaliar essa mãe, né? Pode ser você, a fono, pode ser a consultora, a enfermeira, pode ser a pediatra que vai cuidar do bebê, mas alguém tem que falar com a sua mãe sobre ver essa mama, ver, né, a gente traçar a estratégia para avaliar a mãe, ver os pontos de possíveis complicações, dificuldades, traçar a estratégia e para a gente poder saber para onde encaminhar, para onde percorrer, para não chegar na fórmula, para não ter aquela fissura que não cicatriza, para não ter aqueles quadros crônicos, né, e de mastite, de repetição, às vezes por conta do manejo, da falta do manejo, né, que começa no pré-natal, na verdade. Eu costumo dizer para as famílias, até para os profissionais, né, que a consulta do pré-natal ela é extremamente importante, até fazendo uma relação, falo assim, quando a gente vai fazer uma viagem, se você pesquisa, né, roteiro gastronômico, os pontos turísticos, a temperatura do local, você se prepara, você faz sua mala, você faz seu roteiro baseado. Então, é a mesma coisa com a maternidade. Como seu bebê vai se alimentar, o que esperar da alimentação do seu bebê, como seu corpo se prepara. Então, quando você vai preparada, você sabe o que, né? Você sabe que, nossa, estão querendo tomar essa conduta, mas será que está adequada? Será que não está? Como que eu devo, né, perceber? Não, isso é esperado, está tudo bem, faz parte do processo, né? Então, não que a maternidade seja tranquila, né? Falar, faça a consulta de pré-natal para o seu pós-parto ser leve e tranquilo. Mas eu acho que é sobre isso, assim, tudo que a gente, igual de levantar a bandeira, é esse sentido de informação. Porque para qualquer coisa da vida, uma prova, quando a gente era criança fazia a prova, se você vai preparada para fazer uma prova, você vai se sair melhor, com certeza, né? Em algum ponto, se você trabalha o seu psicológico, você estudou, você fez isso. Por que não seria diferente com um bebê? Né? Uma família nova que está nascendo ali, né? Porque eu falo que quando nasce um bebê, não nasce só o bebê. Nasce uma família, nasce, né, mãe, pai, avô, tio. E você sabe que tem essa rede toda ali por trás. Então, assim, essa informação de consulta de pré-natal
Eu trabalho no SUS, ainda hoje como obstetrícia, e eu vejo, assim, como o pré-natal, ele é pobre em alguns sentidos, né? Às vezes a paciente chega para mim com 4 consultas de pré-natal. Você acha que numa consulta, né, uma paciente que passou em 4 consultas, você acha que alguém falou de mama para ela? Será que alguém falou de amamentação? Então, isso é uma coisa que a gente ainda bate muito de frente, porque a informação faz toda a diferença. Você preparar essa mulher para uma gestação, o corpo dela vai mudar, são vários hormônios que estão ali à flor da pele, e a mama muda, né? A partir da 20ª, né, semana de gestação, a gente fala que se a mulher tivesse um estímulo ali, ela já até começaria a produzir leite. Então, assim, o corpo vai mudando desde do começo, né, da concepção. Então, você explicar isso, você colocar o ponto de informar essa paciente do que é esperado, se você espera uma coisa, você já sabe que aquilo pode acontecer. E aí você identifica, isso está acontecendo, será que está acontecendo da forma certa, né? Então, é isso que até que a doutora ali comentou sobre aquele desespero, né? Já vai lá, corta o freio, que é esse o problema. Sim. Então, é esse desespero, né? Porque ninguém está bem informado ali. E isso que você falou sobre a maternidade não é fácil. A maternidade não é fácil. Em nenhum momento a gente vai falar... Estuda que vai ser tranquilo, você vai passar na prova direto. Não é sobre isso, mas assim, você vai mais bem preparada. Se você vai mais bem preparada, se tem uma rede de apoio, as coisas ficam um pouco mais fáceis. A gente sabe disso, né? Então, acho que é isso que tem que sempre ser comentado, né? É desromantizar aquilo que sempre foi romantizado, né? E a questão, eu falo... Se a gente pensar, né, essa questão do aleitamento materno, sempre, claro, é uma questão de saúde pública. A gente está num país que tem gente que morre de fome. E quer dizer, o leite a gente tem de graça. E se tiver, de repente, campanhas e um engajamento maior durante o pré-natal e no pós-parto, né? Então, quando a gente vai ver países desenvolvidos, eles têm, às vezes... Eu não sei qual que é o nome que eles dão, né? Mas, de repente, eu imagino que seja agentes de saúde que vão até a casa das mães para poder monitorar. Tem. Saúde pública vai... Tem. Então, ó, isso é uma coisa que... Eu digo para você que eu acho que a amamentação está melhor cuidada no SUS do que... Isso eu tenho certeza também. Na rede na saúde suplementar. Sim. Na saúde suplementar. Então tem as... Tem lugares... agente da saúde? Quem agente de saúde que vai? Tem lugares que funcionam muito bem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, é impressionante. Eu fui visitar lá o programa deles, assim, realmente todos os bebês são vistos em uma semana após o nascimento. Assim, depois que tem alta hospitalar. Todos os bebês com agente de saúde e tal. Nós participamos lá da rede Amamenta e Alimenta Brasil. Então, assim, com um programa muito bem estabelecido. E mesmo em São Paulo tem lugares que funcionam melhor, bairros que funcionam pior, mas tem alguma rede. O grande problema que eu acho em relação à amamentação é essa questão da falta de informação, a mulher chegar com o bebê nas mãos e aí já não saber nem o que vem, o que esperar. É claro que isso não vai transformar, não vai reduzir as dificuldades inerentes a esse momento, mas vai tranquilizar um pouco mais para que ela consiga resolver ou, pelo menos, encaminhar melhor as questões que vão surgir. Você falou uma coisa muito, muito importante, essa romantização desse período. Eu acho que não é um período ruim, como as pessoas falam, não é de forma nenhuma. É uma época realmente muito, muito rica, muito... tanto para quem vai se tornar pai e mãe, quanto para o bebê que está chegando nesse mundo, mas ela tem as suas, como eu vou dizer, tem as suas questões. Por exemplo, a gestante, às vezes não reclama que tem dor nas costas, que o bebê chutou aqui, que tem azia, tem umas questões, mas a gestação tem aquela duração, ela já espera que isso vai acontecer durante a gestação. Ninguém fala, olha, está muito ruim isso daqui, que com 6 meses tira esse neném. Não vai, porque ela tem esse entendimento que o bebê precisa ficar aquele tempo na barriga. Na amamentação, essa coisa ficou atropelada, né, Cris? Então, assim, você começa a ter alguma dificuldade, às vezes que é inerente ao momento, já vem aquela proposta, então vamos interromper, então vamos oferecer outra coisa para o bebê. Então, essa questão da informação
Maica, eu acho que ela é, assim, um dos fatores mais importantes, porque uma família bem informada, mesmo que ela receba uma orientação de um profissional, ela vai se questionar. Sim. Ela vai falar, será que isso aqui faz sentido? Acho que tem essa informação, né, do profissional família, mas tem um outro ponto também que eu vejo é o quê? É a falta de padronização também de condutas dentro dos cuidados com né? Então, por exemplo, hoje tem vários cursos de consultora de aleitamento, né, que não tem, né? E acho que a certificação internacional, eu acho que ela veio para poder a gente conseguir ter uma padronização de conduta. Que às vezes a gente, dentro da maternidade, estou falando, porque assim, uma vivência, acho que até um tempo atrás, a maternidade, né? Eu já fico na saúde suplementar. Quem cuidava do bebê era quem estava na pediatria. Então, era uma funcionária do berçário que ia dar assistência na amamentação para o bebê. Hoje, quem cuida do binômio. Então, cuida da mãe e do bebê. Então, era comum eu nunca, né? Até uns 5 anos atrás, eu não ficava escutando, falando, bebê tal precisa de fórmula, está fazendo hipoglicemia. Bebê tal está precisando de fórmula, está fazendo hipoglicemia. Então, o que a gente vê? Que a falta de um profissional né, tipo, na internação hospitalar, ela é de extrema importância e hoje ele não existe. Porque ela tem que cuidar da mãe e do bebê, ela não tem tempo para ficar dando atenção para a mamada, para ver se aquilo está adequado. Então, às vezes, aquele bebê não está numa pega adequada, a mãe está sozinha, sem uma orientação, e acaba, às vezes, a enfermagem da noite dá uma orientação, a enfermagem do dia dá outra orientação, que é isso que as pacientes trazem para a gente. Doutora, mas o que a senhora acha? Porque, assim, a enfermeira da manhã falou para eu pôr o bico de silicone. A da noite falou que não é para eu pôr o bico de silicone. Então, assim, dentro das próprias... Estou falando de instituições boas, não estou falando de instituições, né, de alto nível. Então, a gente vê que falta ainda, dentro dos próprios profissionais da saúde, uma padronização melhor de conduta para quê? Aquela paciente já está insegura. E ainda ela vai ter informações divergentes, né? E daí ela fica naquele meio, o que eu faço, né? Então, por isso que é importante... Quem que eu escuto, né? Quem que eu escuto? E daí eu sempre coloco, eu acho que nós, como sociedade, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Fono, a Sociedade da Enfermagem, a Sociedade da Mastologia, da Obstetrícia, de repente, os pacientes, as mães e tentantes, procurar esses canais para poder ter informação de boa qualidade. E não aquela coisa do TikTok, aquela coisa do Instagram, aquela coisa... Porque hoje as pessoas seguem isso, né? Ela não vai seguir o profissional que tem uma formação adequada, que tem formação de boa qualidade e que vai oferecer um resultado melhor para ela porque ela tem um embasamento científico para aquilo. Não uma coisa de uma moda que surgiu e que daí, na hora que você vai ver, né? Exemplo, vamos fazer compressa de sal amargo, tá? Mas sal amargo, aonde está escrito sal amargo? Né? As pacientes que chegam para mim, um monte faz sal amargo, né? Compressa de sal amargo, lá, coletor com sal amargo. Banho. O banho com sal amargo. Não é banho de assento, é banho de peito. Banho de peito com sal amargo. Daí você fala, mas aonde está escrito que o sal amargo? E isso vai proliferando. Exatamente, aonde está escrito? Né? Então, a gente tem, né, tem instituições internacionais que a gente, né, inclusive tem, como a Cris falou, do título de internacional de aleitamento materno, que é uma coisa bacana, exatamente para isso. O sal amargo não é para existir. Para poder a gente padronizar. Então, assim, um conselho que eu dou para todas as mães que estão escutando, pais, famílias, é que procurem os sites das sociedades que estão engajadas para poder ter e procurar profissionais que estejam né, acostumados com o tema, porque senão a gente vai cair nessa coisa eu estou seguindo a fulana que é ótima. Só que a fulana que é ótima, ela segue um monte de crendices ainda, mitos e aquilo, e não é o lugar adequado, né, para ter informação. Então, tem essa questão também, né? Um outro ponto também que às vezes eu acho que essa questão da baixa produção, que é o que mais chega muito, né? Essa questão. E aquela paciente também que de repente teve um bebê prematuro e precisou ficar extraindo leite na UTI. Eu queria falar um pouquinho sobre a relactação, como que funciona, que é uma coisa que é meio um pouco distante de nós, obstetras e mastologistas também.
E muitas vezes é um questionamento que elas chegam para a gente. O que a senhora acha? A pergunta é essa. O que a senhora acha da relactação? A senhora acha que funciona? Então, eu queria saber, Nina, mais ou menos como que é feito, quais são as pacientes que vão se beneficiar de fato, quais são aquelas que falam, puxa, né, vale a pena, não vale a pena? Como que a gente faz a relactação? Quais são as pacientes que são selecionadas para isso? Eu vou começar falando um pouquinho das indicações, depois acho que a Cris poderia complementar com a questão do manejo. A relactação, ela é uma maneira de oferecer uma complementação para o bebê, estando ele diretamente no peito. Então, assim, é uma forma boa de você oferecer uma complementação. Vamos pensar num bebê que esteja prematuro e que ainda não consiga extrair o volume que ele precisa do peito da mãe. Ele pode, sim, se beneficiar da relactação. A Cris trabalhou muitos anos com essas situações e vai poder contar um pouquinho mais. Ou, por exemplo, você tem uma mãe que está com uma baixa produção por qualquer motivo que seja. Quando ela tem uma baixa produção, o que nós falamos? Precisamos estimular a produção de leite. E nada melhor para estimular a produção de leite do que o bebê mamando diretamente no peito. Então, a relactação também, ela vai servir para aquele bebê que vai precisar daquela complementação, porque se não está ganhando o peso que precisa, só que ele pode fazer isso mamando diretamente no peito da mãe dele e, assim, estimular o peito a produzir mais leite, né? Você tem outras indicações de relactação. Por exemplo, quando você vai fazer uma indução da lactação numa pessoa que não gestou, e você também pode usar a relactação para que o bebê mame no peito e também estimule a produção de leite dela. Então, eu vejo assim, a relactação é das formas mais seguras de oferecer um complemento para o bebê sem atrapalhar a amamentação. Sim. Complementar, Cris? Acho que é isso mesmo. Ela é uma técnica que é extremamente importante, que funciona, né, nessas situações, principalmente nas situações de baixa produção, que pode ser uma baixa produção, né, que faz parte, que é orgânica, né, por alguma questão orgânica da mãe, mas ela pode ser transitória. Então, a mulher passou por alguma questão, né, emocional que a gente sabe que pode interferir, né, teve alguma doença, deu uma diminuída na produção, precisou fazer uma viagem, se afastou, ficou muito tempo sem estimular, o bebê ficou doente. Essa produção deu uma diminuída, a gente pode fazer por um período. Ou nos casos, né, que a gente tem, né, que induzir a lactação, então esse volume vai ser um pouquinho maior de leite, mas acho que é importante a gente falar que é uma técnica que precisa de um profissional capacitado para orientar, porque a gente também não pode fazer de qualquer forma e dar um fluxo maior, então iniciar as mamadas para aquela mulher que já gestou, aquela mulher que está lactando, iniciar a mamada com a sonda pode ser um fator que vai causar confusão de fluxo, porque a mama está cheia. Então, eu já começo a mamada com a sonda, aquele bebê vai ter sempre a informação de que o leite vai vir em muito volume sempre, né? Então, em que momento começar a colocar a sondinha, né? Em que altura deixar, o que esperar dessa amamentação? Então, é para ir muito rápido, né? Então, eu sempre falo para as famílias, você não pode, se você olhar e parecer que seu bebê está mamando como um canudo, é porque tem alguma coisa que não tá certa, né? O bebê precisa mamar, esse leite precisa ser, né, ingerido de forma, né, lenta, né, para a gente não ter nenhum impacto em relação, não atrapalhar a amamentação. Mas o padrão ouro, né? Então, que eu falo, precisa complementar relactação. E é claro que a gente sempre vai individualizar. Não são todas as mães que se adaptam, né? Não são todas as famílias que conseguem, porque isso vai muito de manejo. Às vezes a mulher ainda está com dificuldade para posicionar o bebê no peito. Aí você vai falar assim, olha, além de posicionar, você vai colocar uma sonda, você vai acoplar. Então, vai ficar feliz, isso. Né? Talvez, a amamentação melhorou,
Aí agora a gente, que tal? O que você acha da gente começar agora, né? Eu já acompanhei casos de mulheres com hipogalactia que amamentaram com a sonda até o 6º mês. Quando começou a introdução alimentar, suspenderam a complementação e o bebê ficou só com a mama sem. Então, assim, é um caso de muito sucesso, né? Não introduziu o bico, conseguiu amamentar exclusivo, né, por mais tempo. Exclusivo, não complementado, né, mas exclusivo depois da introdução alimentar. Então, é uma técnica que eu costumo indicar muito para essas situações e que tem muito sucesso. Mas... E tem um outro ponto que você comentou, Cris, que eu acho que é muito importante, que é assim, essa é uma... Aliás, quando você trabalha com a amamentação, você tem que aprender a customizar, para utilizar um termo que está sendo muito usado, aquele atendimento. Eu assim, teve uma vez que chegou uma mãe e falou para mim assim, fazia parte do grupo de mães, e falou, doutora Nina, eu quero perguntar para a senhora, por que a senhora não me passou alguma coisa, algum remédio? Eu falei, mas por quê? Não, porque a senhora falou para outra mãe e passou, então aquela história. Eu falei assim para ela, assim, aí eu falei, não, claro, pode ser que era a mesma situação, mas não era a mesma. Era a mesma situação, mas tinha suas diferenças, né? Então, você trouxe uma coisa muito importante, que é assim, às vezes tem que dar nó na sonda, às vezes você tem que levantar o frasco, tem que abaixar o frasco. Então, tem que aumentar o calibre. Nessa fase inicial da relactação, é importante que alguém, junto com ela, veja a situação dela e acompanhe. Depois que passou a fase inicial, ela vai bem, sozinha. Se for uma mãe, por exemplo, com uma mamoplastia redutora, ela vai conseguir amamentar muito tempo se usar a sonda. O mais importante que eu vejo, Maica, é assim, a informação também para deixar para as famílias que estão ouvindo, é que o fato de você produzir pouco leite não deve ser igual ao desmame. Você tem muitos recursos, porque não é só assim, ou eu amamento exclusivo, ou eu não amamento. Uma amamentação bem conduzida, que seja mista, que seja leite materno e fórmula, ela é um sucesso. Então, assim, saber que tem recursos que ela pode utilizar para garantir que o bebê dela não vai desmamar, mesmo recebendo a complementação. E para também abordar a questão da prematuridade, né, da assistência dentro do serviço de saúde, da unidade neonatal, até para minhas colegas de classe, eu sempre oriento os pais também, caso os bebês precisem de UTI neonatal, é uma forma da gente não expor o bebê a bicos artificiais, porque eu posso ter outras condições de que o bebê não pode ter muito gasto energético, né? É um bebê que está se recuperando, então a gente, com a relactação, o bebê vai precisar de menos tempo para ingerir um volume maior, ou é aquele bebê que precisa de um aporte calórico maior, precisa ganhar peso mais rápido, então é uma técnica que funciona super bem, né? E que dá para fazer dentro da UTI neonatal, né? Na minha prática hospitalar, fiz muito relactação, e é isso, a gente vai ter que avaliar, porque tem mães que tem uma hiperlactação, se eu for fazer com bebê prematuro, não vai dar certo, né? Então, por isso que eu tenho que avaliar caso a caso. Nem tudo falo que os protocolos, eles são norteadores clínicos, né? Mas a gente tem que sempre avaliar. É importante ter para eu saber para onde que eu vou seguir. É individualização, né? Mas tem que... E cada mãe é uma mãe, cada bebê é um bebê e cada binômio é um binômio, né? Que é o que a gente estava falando. Às vezes a mãe tem pouco leite, mas é um bebê que suga bem e ele consegue fazer dessa mama que não é tão potente virar uma mama mais potente. E a gente pode ter uma mama que era boa no início e, de repente, como a doutora Nina colocou, de repente, aquela mama começar a deixar de ter aquela produção, né? Acho que, assim, um exemplo é a questão do bico de silicone, que é tão, né... para quem trabalha com amamentação, bico de silicone, não. Eu falo, gente, entre não amamentar e usar o bico, é claro que eu não vou indicar o bico para... vi uma mama plana... bico de silicone, bebê prematuro, não é isso, né? Mas eu já tentei toda a forma de manejo possível. Aquele bebê não consegue acoplar na mama sem o bico. Ok, eu vou acompanhar, porque em algum momento pode ser que eu consiga retirar aquele bico. Mas entre a mulher dar uma mamadeira com fórmula e amamentar com bico de silicone, é preferível, né? Muito mais, né? Confortável, né? E a gente, pensando em saúde, que ele mame, né, com bico de silicone. Sim, mas teve eu acho que em algum congresso que eu vi que alguém colocou assim,
quem prescreveu o bico de silicone é responsável por retirar o bico de silicone, né? E acho que essa é uma questão que é isso, eu acho que a gente não é só o prescrever, né? Ou, vai usar o bico, vai. A gente tem que ter um acompanhamento, porque normalmente é transitório também, né? A relactação provavelmente é transitória. Pode ser. De repente, a utilização do bico de silicone, Então, a gente tem alguns recursos que não são... Né? Claro que a gente não quer prescrever o bico de silicone, porque ele atrapalha, né? A gente sabe que vai diminuir produção, a gente sabe dos problemas que ele vai acarretar. Mas daí entra, eu acho que a individualização e a flexibilidade dentro de cada caso que a gente tem que ter, né? Então, isso eu acho interessante. Daí, falando ainda em relactação, e indução de lactação e essas coisas, queria um pouquinho, Nina, que você falasse um pouquinho sobre aquelas mães que não gestaram, né? As mães adotantes, as mães que, de repente, casais homoafetivos, que, de repente, as duas mulheres querem amamentar. Como que é a sua experiência? Como que é difícil fazer essa indução da lactação? Quanto tempo demora? Quanto tempo dura? Queria que você falasse um pouquinho, só para quem está assistindo saber mais ou menos como funciona. Então, eu vou contar um pouco da nossa experiência, então, na Casa Curumim, né? Na Casa Curumim, a gente tem um ambulatório, que é um ambulatório de indução de lactação, que foi feito para atender as pessoas que desejam aumentar seus bebês, mas que não gestaram. E isso inclui, por exemplo, famílias, né, de dupla maternidade, então, que uma mãe vai gestar e a outra não vai gestar, mas gostaria de amamentar. Mães adotantes, mulheres que vão adotar crianças. Útero de substituição, né? Substituto. Mulheres transexuais. E nós, na Casa Curumim, não tivemos nenhum homem transexual na casa, mas nós já auxiliamos algumas equipes no Brasil afora a manejar a indução de lactação em homens trans. Então, eu posso dizer mais ou menos o que leva cada uma dessas pessoas a procurarem esse tipo de serviço. O primeiro ponto é assim, que eu vejo assim, todos querem que o bebê receba o melhor alimento. A gente não fala que o leite materno é o padrão ouro do alimento infantil, então receba o alimento. Então, nós temos, vamos falar dos casos mais comuns que acontecem, né? Então, no caso de uma mulher cis, né? Uma mulher cisgênero, que nasceu com o sexo designado feminino e é uma mulher, e ela ou vai ser uma mulher que vai adotar um bebê, ou um útero de substituição, ou uma mãe numa família de dupla maternidade. Então, ela não gestou, mas ela vai amamentar. Quando você tem uma previsibilidade do nascimento do neném, a gente começa esse trabalho. Eu, pessoalmente, nunca começo antes de 12 semanas. Né? A outra pessoa está grávida, o neném está lá no útero de substituição, está grávida, e aí eu espero passar aquela primeira fase embrionária e tal. Então, a gente começa ali. Esse programa, a gente segue, o mundo todo, a gente segue um programa que a gente customizou um pouco, mas baseado no Centro de Lactação canadense, né? Onde eles têm muita experiência com esse tipo de trabalho, né? Então, nós fazemos primeiro uma parte que nós chamamos um estímulo hormonal. Nós utilizamos, e aí vocês, mais do que nós, entendem bastante. Inclusive, nós temos uma colega obstetra que nos orienta, porque às vezes acontecem situações no uso de um anticoncepcional que a gente não sabe lidar, mas na equipe tem uma pessoa. Mas nós buscamos um anticoncepcional que tenha uma dose mais alta de progesterona, pelo menos umas 3 miligramas de progesterona. E aí inicia-se, digamos que ela iniciou com 12 semanas, né? Inicia-se junto, para poder, assim, entre aspas, contínuo, é um uso contínuo, não tem pausa, e como se nós fizéssemos assim, uma simulação da gestação. E junto a gente inicia também domperidona em doses altas, porque a domperidona vai aumentar a prolactina, e a prolactina também é um dos hormônios responsáveis
para a produção, para poder assim, estimular a maturação alveolar, né? E a progesterona também, a ramificação dos ductos, da mama. Então, a gente utiliza esses 2 componentes até mais ou menos 32 semanas. 32, 34 semanas, dependendo do tempo que ficou de sendo estimulado. A partir daí, a gente suspende os hormônios. Gente, eu devo dizer para vocês assim, que esse é o protocolo clássico. Muitas mulheres não usam hormônio. A gente não é que tem que fazer tudo para dar certo. O protocolo clássico e o melhor resultado funciona assim. Nós suspendemos os hormônios, a mulher obviamente volta a menstruar, depois a gente suspende, e mantemos a domperidona para manter a prolactina alta, e iniciamos o estímulo local da mama com bomba. E lá no nosso ambulatório nós temos bombas elétricas que nós emprestamos para as pessoas. Bom, a partir daí a gente nota que no início a produção 2, 3 dias não sai nada, depois começa a sair umas gotas e a gente tem, pena que eu não trouxe as fotos das mulheres que nós acompanhamos, já começa a produzir um volume bom. É um volume bom, mas não é um volume assim que, digamos assim, que algumas vezes não vai ser o suficiente para alimentar aquele bebê. Aí, então, nós vamos utilizar a relactação para poder complementar. Tem a doutora Tamar, não me lembro sobre o nome dela, que é uma médica obstetra da Universidade de Nova York. Ela foi a primeira a descrever, por exemplo, a amamentação exclusiva de um bebê que foi amamentado por uma mãe trans, uma mulher trans, né, com a indução da lactação. Né? Bom, então, de qualquer maneira, assim funciona, né, o caso mais clássico. Aí você tem, por exemplo, as mães que vão adotar o bebê, que aí ela chega com o bebê, que ela não sabe, talvez 10 dias antes, 2 semanas antes, mas o bebê já está ali. Então, você tem que fazer um protocolo que é um pouco mais acelerado. Mas, de tudo isso, o que mais importa, de verdade, é o bebê sugar um peito. Ela pode chegar com o bebê, ela não está produzindo nenhuma gota de leite. A gente, em vez de dar o leite da mamadeira, coloca o leite na relactação, e esse bebê vai mamar todas as mamadas na relactação. Às vezes, sem usar nenhum medicamento, ela começa a produzir o leite. Né? Tem estudos espanhóis, por exemplo, que mostram que muitas induções de lactação foram feitas utilizando exclusivamente o estímulo da mama. E na população transgênero, né, quando nós temos uma mulher transgênero, é um pouco mais fácil, porque ela já está utilizando os hormônios femininos em altas doses. Às vezes, e no caso da doutora Tamar, ela aumentou inclusive a progesterona, que já toma progesterona alta, ela aumentou um pouco mais por um tempo. E aí você vai dar prolactina para ajudar nesse processo e também vai possibilitar a amamentação com a relactação. No caso de homens transgêneros, né, que ao nascimento o sexo designado foi feminino e a identidade é masculina, muitos deles têm cirurgias de ressignificação torácica. Mas a glândula mamária, ela é utilizada para fazer essa modelagem. Então, você tem às vezes, sobras de glândula mamária ali. E eu devo dizer que, para o homem transgênero, a decisão de amamentar não é uma decisão fácil. Os que nós acompanhamos até hoje eram homens, eram pais que gestaram, que estavam numa relação onde o outro companheiro ou a companheira não podia gestar. Por exemplo, quando você tem uma situação de um casal transcentrado, que o homem é um homem trans e a mulher é uma mulher trans. Quer dizer, ele pode gestar e ela pode amamentar, alguma coisa assim. Mas quando o homem trans decide amamentar, é porque ele não tem uma outra possibilidade de alguém que amamente a bebê. Porque eles falam, não, se é o melhor alimento para o bebê, então eu quero que mame um pouco também. Mas é uma situação difícil. Eu recentemente... Tem que pensar no bebê, né? Não nele, porque nele... A disforia, pode ter uma disforia de gênero tremenda. Eu acompanhei recentemente um rapaz, que é lá em Recife, que ele teve uma bebezinha prematura, que ele
manteve todo esse processo, a neném teve alta, ele aumentou um pouquinho mais, e aí depois eu ajudei nesse processo de desmamar, porque ele falou, agora já não dou mais conta. Agora eu quero, ela mamou, mas mamou quase 5 meses. Então, assim, eu até admiro bastante, porque é um gesto realmente, assim, de que é um grande investimento pessoal para aquele bebê, porque a disforia de gênero, ela às vezes fica muito forte nessa população, né? O que eu devo dizer para vocês? Nós temos um ambulatório que é bem montadinho e, no entanto, a população, para pessoas de baixa renda, porque é um ambulatório gratuito, e, no entanto, a nossa maior busca ainda é na clínica privada, na nossa clínica pessoal, porque a gente não está conseguindo chegar, inclusive se puderem divulgar que esse é um ambulatório gratuito, qualquer pessoa pode ir, a gente tem toda a assistência, tem uma equipe, tem psicólogo, tem uma equipe realmente multidisciplinar, tem as consultoras de amamentação que vão dar o suporte. Mas eu posso dizer uma coisa, é muito gratificante quando você vê uma mulher, ou no caso de um homem transgênero, uma pessoa que tem um bebê e que consegue alimentar aquele bebê com o leite que ela produziu, sabendo que aquele é realmente um alimento preciosíssimo que está oferecendo para o bebê. E só para complementar, nós temos situações numa família que é o mais comum que nós lidamos, são famílias de dupla maternidade, que a gente tem situações também difíceis. Por exemplo, a mãe que gestou vai produzir muito mais leite que a mãe que não gestou. Então, a gente tem que adequar as expectativas. Porque, às vezes, criam problemas. Às vezes, você tem um bebê e 2 mães. Tem situações também que não é só corpo, situações emocionais que envolvem. Você tem, às vezes, expectativas da mãe que gestou, de contribuição da mãe que não gestou, que são, às vezes, irreais, de participação, por exemplo, quando são gêmeos. Então, assim, quando você vai trabalhar com indução de lactação, também tem essas questões psicoemocionais que a gente precisa levar muito em consideração para realmente oferecer para aquela família o que eles desejam, e não aquilo que eu quero. É muito bom, então vamos fazer. Não, tive mães em família de dupla maternidade, alguma, não quero amamentar. Ela quer que eu amamente, mas eu não quero amamentar. Estou satisfeita, sim. Então, assim, tem essas questões que aliás, Maica, Juliana e Cris, a gente que trabalha com amamentação, a gente sabe que trabalhar com amamentação, você não trabalha só com o corpo. Você vai trabalhar com as emoções, vai trabalhar com questões psicoemocionais e que, às vezes, é aquilo que vai definir se aquela amamentação vai funcionar ou não, né? Eu acho que é bem assim, você está falando de um ambiente, né, gratuito, é um ambiente seguro, acolhedor, que eu acho que tem muito essa questão de julgamento ainda, né? Então, assim, primeiro, eles têm que desejar, têm que ter esse desejo. Você encontrar um lugar seguro, que te respeita, que tem esse suporte psicológico, né? Acho que faz toda a diferença no sucesso, né? Para que dê certo, primeiro, os envolvidos têm que querer, né? Começa por aí. Então, se eles já procuraram vocês, alguma, né, razão tem para isso. Eles quiseram isso. E você oferecer suporte psicológico, você oferece um ambiente seguro, sem julgamento, que você está acolhendo, né, essa família, acho que faz toda a diferença para fazer com que dê certo, né? Porque é complicado, né? Você enfrenta a situação que talvez não seja tão fácil. Então, eu acho que dentro de um ambiente mais seguro possível, eu acho deve ser um pouco mais tranquilo, né? Então, é muito legal isso. Divulgar mesmo, saber que é gratuito, que as pessoas podem procurar e ter canal para chegar, né, até lá. Isso é muito interessante. Parabéns canal para mesmo. chegar. Esse é o ponto, que a gente não conseguiu ainda chegar até onde a gente poderia chegar, que são as pessoas de baixo recurso. Pois é. Como a Casa Curumim é uma clínica privada, isso talvez seja uma questão que dificulta, assim, no imaginário, que o acesso, né? Apesar da divulgação, de que é gratuito, mas estamos de portas abertas.
Só para complementar, eu acho que infelizmente a gente ainda está muito longe desse modelo de assistência que para mim é o ideal, né? De que seja um modelo de assistência inclusivo, capacitado, né? Com profissionais capacitados, né? Então, o que eu pego sempre quando eu converso com colegas ou quando estou em curso de formação é falar que quando a gente trabalha com a saúde de famílias e bebês, né? O nosso papel como profissional é sempre passar informação de qualidade, né? E a família vai decidir o que ela quer. Então, a gente também tem que pensar fora da caixa. A amamentação não diz respeito aos meus, né, às minhas expectativas, à minha cultura, ao meu, né, ao que eu tenho como olhar como ser humano. É o que é bom, o que vai funcionar para aquela família. É claro que eu tenho que dar a oportunidade, né? A gente não pode limitar. Eu lembro de um caso que eu acompanhei na maternidade, que foi um óbito materno. E quem ficou responsável pelos cuidados do bebê foi a irmã. E eu conversei com a equipe antes, falei, vamos sugerir, saber se a irmã quer induzir a lactação, e ela quis. Então, assim, foi uma possibilidade. Ela podia muito bem falar assim, não, de forma alguma, mas é isso. Então, quando você aborda uma família que são, né, uma dupla maternidade, né, uma mãe adotante, a gente tem que colocar essa possibilidade. E não falar, né, bom, vocês vão, né, precisam amamentar as duas, mas é uma possibilidade. E saber para onde encaminhar, né? Infelizmente, ainda são poucos os profissionais que têm, né, informação técnica para conduzir essa amamentação. É porque é algo relativamente novo, né? Esse cenário, até as mastectomias masculinizadoras mesmo, né? Que é o que dentro da própria sociedade agora que está tendo, né? A gente está vendo, está sendo comum, está sendo... Então, uma coisa que é um assunto que a longo prazo a gente vai ter uma demanda maior, né? Mas nesse momento realmente é difícil. Tanto é que quando eu liguei para convidar a Nina para conversar, eu falei, Nina, eu queria que você fale um pouquinho sobre trans. Dela, todo mundo, toda vez que fala de Nina, fala de trans. Eu falei, é que nem eu, quando fala de Maica, fala de mastite. E é mais ou menos isso, que a gente acaba virando referência pela dificuldade em algum, né? Assim, são alguns temas desafiadores mesmo, né? Quando chega para a gente, normalmente é paciente que já teve várias experiências e chega para a gente, então a gente acaba ficando meio conhecido pela patologia que a gente... E a doutora Nina, realmente, assim, dentro do mundo da pediatria, assim, é a pessoa de referência. Tanto é que quando eu pensei em convidar, eu falei, não, tem que ser a doutora Nina. Então, assim, eu acho que é bacana esse projeto filantrópico, seria, né, no caso, até para a gente saber para onde encaminhar, né? Porque daí a gente vai ter os pacientes mastectomizados que, de repente, tem... Isso que eu falo, eu acho que na hora que você pensa no bebê, de repente... Vem a ideia, mas daí entra a questão psicológica também, né? Porque é difícil, a pessoa já definiu que ela é um homem trans e, de repente, ele tem a capacidade de amamentar e, de repente, fala, puxa, meu filho pode ter o melhor leite. É a mesma situação de um Exato. homem que vai gestar, porque ele não quer gestar. Mas o que eu escuto, né? Ele fala, onde eu vou conseguir um filho? Porque nem adotar, às vezes, a gente consegue. Então, assim, a possibilidade também, a questão de você ser pai e mãe, todas as pessoas têm direito, né? Então, também a gestação também é uma situação difícil para o homem trans, né? Mas o mais importante, Maica, assim, essa é uma população que existe. Sim. Querendo ou não, tem que ser acolhido, né? Tem que ser acolhida. Nós somos profissionais de saúde. Nós não vamos escolher quem que eu atendo. Não, nós somos profissionais de saúde. A gente atende quem precisa e nos procura, né? E a demanda existe e vai aumentar cada vez mais, né? Mas eu falo, se existe julgamento com a amamentação estendida, né? Com a amamentação nessa população, imagina. Não, até o julgamento da mãe amamentar em público. Sim. Né? Você vê a mãe se cobrindo, né? Quer dizer, até tô falando de uma mãe cis, né? A gente Sim. já tem os próprios preconceitos de, nossa, mas ela tá amamentando com a mama toda aparecendo, né? A gente ouve ainda isso, né? Então, assim, é uma coisa que deveria ser tão natural, né? Mas, infelizmente, não é. Agora, imagina um público desse... né? Que é um público que acaba tendo uma
né, a inclusão é mais complicada, então, assim, é um público que merece o acolhimento mesmo, né? Sim. Bom, pessoal, agradeço imensamente a participação da Juliana, da Cris, da Nina. Foi um bate-papo incrível. Acho que a gente sempre cresce, aprende e essa questão da multidisciplinaridade, a gente não consegue pensar em amamentação sem falar de todas as especialidades juntas, né? E nesse Agosto Dourado a gente reafirma, então, o nosso compromisso, né, como sociedades diferentes e todas juntas, né, no apoio da amamentação, o apoio sustentável, inclusive. E eu queria agradecer, além de vocês, né, a sociedade em poder abrir esse espaço para a gente falar sobre isso, que é um tema, como eu já falei, de saúde pública, e para mim é um orgulho poder ter esse espaço para a gente falar sobre isso. Então, queria agradecer à sociedade também, a audiência de vocês, e vocês podem continuar acompanhando na plataforma da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo, os demais vídeos e o que o Departamento de Aleitamento vem produzindo. Então, é isso, pessoal. Obrigada a todos novamente.